E aí, galera, bom demais? A gente está aqui em mais um episódio do Observatório da Liberdade de Expressão, esse projeto da Universidade Federal de Ouro Preto, gravado aqui no DEDIR, que tem como objeto discussões acerca desse direito. A gente está aqui com a Marina, comigo, Oliver, Matheus Alves, Matheus Reis ali no fundo, Betânia, Murilo, Bruno, Vitor, o Atlas e o nosso orientador professor Cláudio Henrique Ribeiro da Silva. O tema de hoje é Léo Lins e a liberdade de expressão. Este é o Observatório da Liberdade de Expressão. Não é difícil perceber que esse tema é muito forte nas redes sociais. Qual é a opinião de vocês? Dê sua opinião e comente. Bem, gente, ano passado, Léo Lins, grande humorista, que tem uma participação no programa De Noite, Danilo Gentili, foi barrado de fazer um show na cidade de São João del Rei. O que aconteceu? O Léo Lins tem como um modus operandi nos shows dele anunciar a cidade que ele vai fazer o show e fazer um certo bullying com a cidade, uma série de piadas quanto a algumas coisas da cidade. Só que no meio disso ele fez algumas piadas quanto ao prefeito. Assim, diga-se de passagem, engraçadas. Mas ao longo disso, depois disso, a prefeitura emitiu um comunicado ao Léo Lins, um comunicado mesmo, de que não gostaria que ele operasse o show naquela cidade. Depois disso, ele teve que mudar o show de cidade. E é sobre isso que a gente vai falar de certa forma. Um humorista, ele pode ser barrado pelo conteúdo das piadas dele? Ele pode ser cerceado de alguma maneira? Eu vou iniciar a fala, qual de vocês quer começar? Pode começar aí. Bom, referente a esse caso do Léo Lins, que nós temos aqui, que foi um ocorrido na cidade de São João del Rei, né? No tocante a esse tema, o prefeito, ele, ao meu ver, ele fez um uso abusivo de um instrumento de censura, de uma coerção do Estado, a respeito de determinadas piadas que o Léo Lins havia feito, referente inclusive ao prefeito. Uma das piadas, inclusive, diz que era mais ou menos assim, que o número de igrejas da cidade de São João del Rei só não era maior do que a quantidade de processos que o prefeito havia na história política do prefeito da cidade. E o prefeito usou dessas piadas que haviam sido feitas na rede social previamente à realização do show, e com a desculpa de que não somente essa piada referente ao próprio prefeito, mas outras piadas referentes a outras circunstâncias da cidade poderiam incitar alguma forma de reação não muito agradável para o público. E uma coisa interessante aqui é que, à época, ele já havia vendido aproximadamente 60% da lotação máxima do palco, né, do teatro, do show dele, e ele estava inclusive pensando em expandir essa palestra, fazer uma outra palestra, porque, segundo os cálculos lá do pessoal, havia uma demanda maior ainda pela realização do stand-up. Então a gente vê que, na verdade, o que eu enxerguei do fato é que o prefeito se incomodou mesmo com a repercussão dessas piadas que o Léo Lins fez, que repercutiu também na cidade, nas redes sociais. O Léo Lins, que é um cara famoso, né? Então repercutiu não somente em São João del Rei, mas o nome do prefeito, a divulgação da piada desse prefeito foi divulgada no Facebook para milhares de pessoas Brasil afora. E para mim foi aqui um caso claro de censura do Estado, no caso a prefeitura, né, de São João del Rei, contra a figura do Léo Lins. Então seria uma censura política mesmo, de cunho político, porque, ao meu ver, o Léo Lins não representava nenhuma ameaça que poderia gerar algum transtorno no show dele lá na cidade de São João del Rei. Bom, eu vou abarcar algumas questões aqui. Se a gente for discutir o mérito da decisão do prefeito, realmente eu concordo que ela é uma decisão inconstitucional, até porque no artigo 5º da Constituição garante a liberdade artística, a liberdade de expressão. Então essa censura prévia realmente é uma censura, ao meu ver, inconstitucional.
Sobre os méritos das piadas. Eu realmente acho que não era direito do prefeito usar do seu poder político para cercear a liberdade desse artista, né? No entanto, ele poderia ter entrado com uma ação individual dizendo que aquelas piadas feriam a honra dele. Para mim, isso seria cabível. Só que, pegando assim, o caso desse artista e a questão do humor, eu acho que a gente tem que se atentar a outros fatos, que não mexeria tanto com essa coisa do político, mas eu acho que é mais do social. Quando é que é aceitável ou quais piadas podem ser vistas como racistas, machistas, homofóbicas e que elas não deveriam ser aceitas de alguma forma desses artistas, né? Eu, para deixar assim claro, primeiramente, não sou a favor da censura desses artistas, mesmo se for uma piada racista. Mas a gente não deveria se atentar a alguns aspectos do nosso humor que sempre faz uso de certos aspectos de um grupo oprimido, de certa característica, de certa situação de vulnerabilidade social. Será que esse humor é assim tão aceitável agora no século XXI, que a gente tem tanta informação, tanto... Vixe, eu tô me sentindo um pouco complicado, porque assim, né, o presidente normalmente é o que faz as perguntas. Se responder minha pergunta quanto a pergunta, mas tudo bem, eu vou responder. Bem, quanto ao limite desse humor ser aceitável, eu acho assim, dentro da sociedade que a gente vive, a gente tem que ter uma democratização dos nossos conteúdos. Eu vejo assim, a maioria dos novos motores da mídia estão se atentando muito a isso, de querer brincar. De querer brincar com setores que não brincavam tanto. Ou às vezes de ter uma série de comédia que coloca um bloco social que não existia. Porque tem umas coisas que realmente são engraçadas no meio do humor. Assim, engraçadas no meio do humor, muito bom. Mas tem algumas coisas realmente esquisitas no meio, tudo bem. Mas o que eu penso? Eu acho que você tem que fazer o conteúdo para um público. Se você tem um público que ri das piadas, eu acho que não tem nada de errado, porque uma piada não pode deixar de ser uma piada, entende? Acho que quando você faz algo para outra pessoa rir, você não pode ter esse cunho de querer trazer algo real à tona. Uma pessoa pode muito bem rir de uma piada que brinca com um certo grupo social e até mesmo pertencer ao grupo social que é afetado pela piada. Eu acho que a nossa sociedade em si, hoje em dia, principalmente, mistura muito certas coisas que não são misturáveis, sabe? A gente mistura, fez uma piada, não quer dizer que a pessoa esteja falando sério. Até porque, assim, eu peguei um texto do Léo Lins que eu vou ler mais um pouco, mas eu vou pedir pro Matheus responder, assim. Eu acho que, assim, as piadas, elas sempre vão ter algum alvo, né? Não necessariamente esse alvo será um grupo minoritário na sociedade, que a gente refere a essas minorias, um grupo étnico, índios, ou mulheres, ou judeus e etc. Pode ser que o alvo seja fatos corriqueiros do dia a dia. Eu mesmo assisto vários humoristas cujo alvo das piadas são esse. No entanto, eu vejo um problema muito grande naquelas pessoas que querem, de certa forma, moldar como todo o tipo de humor deve ser feito. Como se existisse determinados alvos que não deveriam ser passíveis de sofrerem com as consequências de um sarcasmo, de uma piada, de algo desse tipo. Eu acho que assim, no século XXI, como a Marina trouxe aqui para nós o seguinte questionamento, se seria algo aceitável, né, no século XXI, a gente lidar com esse tipo de piada a grupos minoritários. Eu acho que assim, eu particularmente não vejo essas piadas como as mais engraçadas possíveis no meio humorístico. Eu gosto mais do humor mais inteligente, inclusive que se refere ao humor político, do que o humor referente a grupos minoritários. No entanto, eu enxergo que essa situação é uma questão do meu gosto pessoal mesmo. Eu não acho engraçado fazer mais no século XXI, assim, acho que nem é cabível, eu não vejo graça fazer determinadas piadas racistas, por exemplo. No entanto, eu acho que isso não deveria ser motivo para censurar esse tipo de piada.
Então, eu condeno, assim como a Marina, esse tipo de piada. Eu acho que não é, para mim, né, uma opinião pessoal, não é algo engraçado, eu não considero, mas eu também acho que não deveria chegar ao ponto de censurarmos humoristas que fazem esse tipo de escolha pelo seu alvo, para agradar o seu público, né, no final das contas. Fala, Cláudio. Não, eu queria só fazer uma observação acerca do seguinte: nós estamos discutindo sobre o que o humorista pode ou não fazer. Eu queria só fazer uma distinção entre o que ele pode e o que ele deve, porque o direito já faz limitação. Se essa piada aí constituir uma injúria racial, está proibido. Então, assim, liberdade para falar o que quiser e para fazer a piada que quiser, não tem, não. A questão é nós sabermos o que é apropriado. Eu não sei se aqui nós estamos exatamente falando do que é proibido e do que é permitido, porque permitido fazer piada com o prefeito é óbvio que é. Piada com minoria? Depende. Se essa piada configurar injúria, se essa piada desrespeitar direitos da personalidade de modo claro, aí sim ela vai ser vedada. Então, assim, a mesma vedação que existe para discursos em geral, existe também para o humor. Só que na hora de interpretar o humor, você interpreta com alguma licença. Quer dizer, o cara não quis dizer aquilo, na verdade ele queria fazer um divertimento. Só quero chamar a atenção para esse ponto, para que nós não confundamos o que é permitido e proibido com o que é adequado e inadequado. Só isso. Olha. Então, posso complementar só o que o Cláudio falou? Por exemplo, ele falou que uma piada ela pode configurar com a presença de uma injúria racial ou uma injúria étnica, qualquer tipo de injúria. Aí, ao meu ver, isso não deveria ser censurado. Essa seria a minha crítica ao atual arcabouço legislativo, né, em relação a como nós lidamos com esse tipo de piada. Para mim, as piadas não deveriam ser alvos de, por exemplo, injúria. Você pode fazer, tem inúmeras piadas homofóbicas, machistas, misóginas que vão afetar a dignidade, a honra das pessoas que foram atingidas por isso. Mas acho que isso não deveria configurar uma descrição suficiente para a gente ter que judicializar esse tipo de manifestação, que para mim o humor também não passa de uma manifestação artística. Por exemplo, uma obra artística que faz algum relato relatando alguma opressão à minoria, e essa obra artística, ela de certa forma ofende a honra desse grupo étnico, ou então de grupos religiosos. Nós poderíamos pegar aqui. Eu acho que, tal como essa manifestação artística, um quadro, uma pintura, assim como o humor, eles são passíveis de ofender determinados grupos, e isso não deveria ser condição suficiente para a gente emplacar censuras a esse tipo de manifestação. Eu acho que aqui nesse problema, né, a gente tem que distinguir realmente, como o professor falou, o discurso da criminalização e o da conscientização social. Por quê? Eu discordo quando a gente fala, algumas piadas têm que ser consideradas apenas piadas. Porque ao longo da história, a gente vê, né, que muitos estereótipos nocivos, muitos, né, grupos minoritários, seja eles negros, judeus, mulheres, gays, foram propagados com esse mérito mesmo, de é apenas uma piada. A gente, assim, sendo bem extrema, não estou dizendo que as piadas são piadas fascistas, nazistas, mas se a gente for olhar na Alemanha nazista, quando era feita propaganda de judeus, elas eram feitas, além do cunho pejorativo, algumas eram, sim, piadas. E olha, eu estou sendo extrema, dando um exemplo extremo. Mas, voltando para a nossa realidade, a gente vê, por exemplo, no Pânico, que a gente tinha, né, não sei, não acompanho mais, mas a gente tinha aquele personagem, que fazia blackface, que ele era um ator branco. No caso, o Eduardo Sterblitch fazendo o africano. Isso. Masterchef. Isso.
toda a caracterização dele era feita de uma forma que era pejorativa para os negros. Pelo menos eu me sentia um pouco ofendida, porque ele era retratado de uma forma quase que animalesca, uma pessoa que não tinha pensamentos, uma pessoa que não tinha um raciocínio lógico. No Zorra Total, por exemplo, a gente tinha, se eu não me engano, o nome dela é Adelaide, o nome da personagem. Ela não ficava sempre no metrô? Isso. E a personagem dela era caracterizada de uma forma a trazer os traços africanos bem exagerados e de forma pejorativa. Além de ser uma personagem, ao meu ver, caracterizada de uma forma racista, ela ainda faz uso da questão de vulnerabilidade social dela. Por quê? Mostra uma personagem que não tem nenhuma educação, que o tempo todo ali tá causando tipo uma desordem, sabe, no metrô, e que toda a caracterização dela faz o uso do, tipo assim, vamos fazer o pessoal rir com ela sendo negra e pobre. E não só isso, a gente tem nas novelas da Globo, a personagem quando é rica ou quando ascendeu na classe social, ela é retratada com cabelo liso, com cabelo loiro, as unhas pintadas, não sei o quê. Agora, quando a personagem ela é de uma classe mais baixa, é o cabelo crespo, é uma forma tal de se vestir, não sei o quê. Isso a gente já tem vários personagens que são retratados dessa forma. Eu peguei alguns exemplos, mas eu esqueci de pegar meu celular. Mas, assim, a gente pode pegar alguns exemplos aí. Assim, você comparou com o nazismo, com a propaganda nazista. Ali, ó, aí na sua frente. Corta! Obrigada. Tá, o que você falou do nazismo. O mesmo humor que você pode ter falado que, na minha opinião, a propaganda nazista não se baseava no humor. Ela se baseava mais na panfletagem e na produção cinematográfica séria. Um exemplo disso tem um filme no qual o judeu é retratado de uma maneira horrível. Mas, assim, o mesmo humor pode promover o nazismo é o humor que combate o nazismo. Quando você pega o Charles Chaplin fazendo ditador, por exemplo. Eu acho que quando você cerceia o humor, e se eu tivesse, vamos supor que, entre aspas, licença poética histórica, vamos supor que o Charles Chaplin fosse um jovem francês que estava lá apaixonado pelo cinema, fosse fazer o filme Ditador na época que o Hitler toma Paris. Você acha que ele não seria censurado? É nesse sentido que eu sou muito contra a censura do humor, porque se censura a mim um dia, pode censurar você. Não, mas tem uma diferença. Pelo menos no ordenamento jurídico, a gente já teve o julgamento de habeas corpus, que era o seguinte, o habeas corpus mesmo. Eles queriam... Ai, desculpa, vai ter que cortar essa parte que eu me embolei. Não vai? Não tem corte. Ah, tá. Então tá. A gente tem o julgamento de um caso que tinha uma lei lá que dizia que no ano da eleição eleitoral não poderia fazer piadas com políticos. Já foi considerado inconstitucional, até porque, como a gente é cidadão, estamos todos, né, sobre a legislação deles e o que eles estão lá decidindo teoricamente, o que nos representa, a gente tem o direito de fazer crítica. Então, a questão política, eu não acho que seria passível de sanção. Até porque o Charlie Chaplin, no humor dele, ele não fazia humor com as camadas oprimidas. Tipo assim, não, ele fazia, mas não era de uma forma pejorativa. Era pejorativo. Eu não considero como pejorativo. Naquele que ele critica o capitalismo e tal. Porque ele tá na linha de montagem, sim, certo? Sim, na linha de montagem. Vamos analisar. Ele na linha de montagem, ele é um ser que ele é improdutivo. Ele é retratado como burro. Pois é, mas ali é de um outro contexto. Não foi de uma forma pejorativa pro trabalhador. Foi usada... O personagem dele foi montado justamente para criticar o dono dos meios de produção. Mas no caso do humor, principalmente veiculado pelos meios de comunicação brasileiros, esse personagem, ele não está sendo usado para criticar ninguém, ele está sendo usado de forma pejorativa que vai prejudicar o grupo que está sendo retratado. E aqui os exemplos que a gente usa, né, que eu peguei um artigo da internet. A Valéria do Zorra Total, que ela era muito famosa na época, né? A Cida da novela Alto Astral, que ela é uma personagem que ao longo da novela ela vai ascender
no ramo social. E a gente pode ver que no começo ela era retratada com cabelo crespo, de roupa simples, mas conforme a narrativa vai se estendendo e ela enriquece, ela vira loira, com cabelo liso e tal. Então, tá vendo? A personagem dela não foi usada para criticar qualquer outro tipo de grupo. Está sendo usada justamente para caracterizar características mesmo, Mas isso não é só humor, não é a mídia como um todo que faz isso. O humor não é só um setor da arte que é afetada por isso. Porque quando você pega uma fotografia pode retratar uma cena que é racista. A indústria da moda é extremamente racista, é extremamente gordofóbica, sim. Mas o humor não é só mais uma arte tocada por essa perversão. E você acha que... Por que só o humor, na maioria das vezes, é cerceado por isso? Eu acho que é o seguinte, em relação a essa questão da arte, que eu, inclusive, já estava me referindo aqui. A gente tem situações... Eu tenho um exemplo aqui em mente, eu acho que ocorreu há 2 anos, em uma manifestação de um grupo feminista no Rio de Janeiro, que estava abordando como expressão artística a crucificação de Jesus a partir de uma representante trans, no caso. E aquilo ali, aquela forma de expressão de arte, porque para mim, tanto o humor quanto esse tipo de representação são representações artísticas. Representações de palco, seja de palco ou de rua, são manifestações artísticas, ao meu ver. Aquele grupo de religiosos, no caso, se sentiu extremamente ofendido. Eu acho que a forma mais civilizada da gente lidar com as maneiras com que determinados grupos são estereotipados ou, de certa forma, ofendidos, seria através de mais liberdade para essas pessoas se expressarem. Imagina a gente começar a ter censura prévia desse tipo de manifestação artística em que a pessoa retrata Cristo como um trans crucificado, e daí isso seria o meio como a gente teria de lidar com a questão, a problemática envolvida em torno dessa manifestação. Ao meu ver, essa não seria a forma mais civilizada e nem que eu desejo que seja feita por uma sociedade que se deseja livre e democrática. Então, eu acho que é um problema, sim, a estereotipação de determinados grupos que reforçam esse estigma a determinados grupos, sejam grupos de evangélicos, religiosos, tem piadas também com evangélicos, tem piadas com negros, com grupos étnicos, com outros grupos de minorias, tudo isso tem o Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a mídia, as pessoas, os humoristas, as expressões artísticas, elas conseguem estereotipar muitas coisas, muitos cenários. Eu acho que isso não é um problema em si. Por exemplo, a pessoa que quer estereotipar um empresário, é aquele gordo, fumando um charuto, com muito dinheiro no bolso. O último botão da camisa quase explodindo. Exatamente. Ele seria seria visto como o opressor, como quando se deseja fazer uma crítica ao capitalismo, por exemplo, ou ao empresariado. Essa é uma estereotipação. Para mim seria tão problemático, geraria tanta problemática esse tipo de estereotipação quanto qualquer outra. Fazendo aqui, claro, a nivelação desses problemas para a sociedade. Mas, para mim, a estereotipação em si, per si, não é um problema em si, e a gente poderia resolver isso através das manifestações das pessoas livremente na nossa sociedade. Bem, sobre estereótipo, a gente teve um caso nos Estados Unidos muito recente sobre o Apu, que é um personagem indiano, retratado nos Simpsons, tem uns 20 anos, e nos últimos 2 anos, e teve até um documentário do Netflix sobre isso, as pessoas vinham reclamando desse personagem, falando que ele é um estereótipo errado do indiano, que era o dono do mercadinho. Bem, o humor em si é baseado em estereótipos. Porque o estereótipo nada mais é do que uma imagem que você tem na sua cabeça de como uma coisa deveria ser. E o humor muitas vezes brinca com esses estereótipos. Eu acho que quando você fala assim, não posso estereotipar nada,
Você está tirando uma ferramenta que o humor se utiliza tem anos. Eu não digo também que é legal eu fazer o blackface, que nem a Valéria, ou que seja algo engraçado. Eu digo que eu não posso recriminar uma pessoa que tenta fazer isso. Acho que nesse mundo que a gente tem que recriminar discursos de ódio realmente. Agora, se uma pessoa faz algo unicamente com o intuito de você rir, eu não consigo ver essa pessoa sendo punida por isso. Mas essa questão do discurso de ódio também eu enxergo como bastante problemática, né? Porque quem vai definir no final das contas o que é o discurso de ódio é sempre aquele grupo ofendido. Então, o religioso pode definir o que é o discurso de ódio. A minoria de um lado pode definir o que é discurso de ódio. Então, acho que é bastante problemático a gente partir para um termo tão abrangente assim. Não, veja bem, o que eu extraí, assim, tanto do argumento de vocês, quanto, assim, o que eu pude perceber. A gente tem um problema que é a generalização do que é que a gente vai falar. Isso aqui não pode. Realmente, eu não concordo. A gente não pode generalizar. Tudo que o humor falar vai ser tido como preconceito, injúria e tal. No entanto, os personagens, tudo que for usado no humor tem que ser analisado, sim, num contexto social. Por quê? Pode ser que nem tudo que eles estão falando é racista, homofóbico, machista, enfim. Mas no contexto social onde essa piada está sendo contada, é diferente. Até porque todo mundo fala, não sou racista, mas o alvo de piada aqui é sempre o negro, é sempre o haitiano, é sempre tal. Então, tipo assim, pra mim é muito difícil a gente realmente falar, isso aqui não pode, isso aqui tal. Eu acho que não é uma questão até de criminalização, é uma questão de analisar o contexto social, analisar todos aqueles grupos que foram oprimidos e tal. E é questão de sensibilidade do humorista mesmo. Será que isso aqui realmente é cabível? Será que a gente precisa realmente fazer essa piada aqui? E a gente teve até um caso de uma peça de teatro que justamente fazia uso dessa questão racista. Eu acho que ela foi apresentada em São Paulo, que tinha um personagem, o elenco, ainda tem isso. Geralmente, o elenco é todo branco e o personagem negro é um blackface. Então, assim, no Pânico era assim, o elenco era praticamente todo branco e o personagem que fazia era branco e fazia o blackface. Então, muitas peças artísticas... E o Maluco do Pedaço, por exemplo? Não, mas o Maluco do Pedaço eu já acho diferente, porque é o do Will Smith, não é? O elenco era majoritariamente negro. Ou seja, já não tínhamos a questão da discriminação e de raça no elenco. Ao meu ver, é um elenco mais inclusivo. E hoje a gente tem vários outros programas de televisão com elenco com mais pessoas de... Assim, vou usar o termo pessoas de cor, mas eu não gosto muito desse termo. Mas, assim, pessoas negras, tipo Blackish, que é um seriado Isso, que eu acho, assim, maravilhoso. Porque o humor do Blackish é um humor muito específico. Ele faz uso do fato deles serem negros, mas para mostrar, não de uma forma pejorativa aquela família, mas para denunciar de forma humorística todo o sistema racista nos Estados Unidos. Toda a discriminação que até uma família de classe alta negra sofre. Mas no caso que a gente está falando, a gente ainda tem isso, que nessas produções artísticas, a maior parte do elenco é branca e a única pessoa de cor, ela ainda é retratada de uma forma pejorativa. Então, assim, eu não concordo que o humor tem que ser aceito de toda forma porque é humor. E também não tem que ser criminalizado, mas ele tem que ser problematizado sim. Até porque até quando a gente vai continuar fazendo piadas sobre coisas que não convém. Assim, deixa o Matheus falar. Pelo menos ao meu ver, o humor não é causa geradora do problema. O humor é só mais um sintoma do que a gente vê na sociedade. Então, a partir do momento que você quer censurar o humor, você está negando todo o problema real em si. Você só está pegando uma parcela do problema e pensando que vai resolver através disso. Se a gente não tivesse pessoas racistas ainda na sociedade,
piadas racistas não existiriam. Se a gente não tivesse piadas homofóbicas, se a gente não tivesse pessoas homofóbicas, piadas homofóbicas não existiriam. O humor é só mais um sistema, mais um sintoma do sistema que a gente tem hoje, do reflexo da nossa sociedade. Então, se você brigar muito para censurar o humor, você na verdade vai estar esquecendo a causa geradora disso, que é uma sociedade ainda homofóbica, ainda machista, ainda racista. Então a gente tem que, pelo menos na minha opinião, a gente tem que parar menos de se preocupar em censurar o humor e se preocupar mais em políticas públicas e políticas educacionais para poder mudar um pouco a nossa sociedade, e aí, como consequência direta disso, a gente vai ver o humor mudando também. Eu concordo com o que o Matheus disse, e também com o que a Marina disse em relação à problematização de todas essas questões. É perfeitamente possível a gente problematizar tudo isso, tanto quanto a inclusão de negros em composição de elencos, que é um problema no Brasil, não só na composição de elencos, é um problema visto mundial, aqui na própria universidade. A gente vê poucas. A série de filmes de comédia mais famosa do mundo é American Pie. Quantos negros são do elenco principal do American Pie? Com certeza. Mas eu acho que tudo isso é passível de problematização, só que para mim não é passível de haver uma censura prévia em relação à manifestação artística no qual está incluído o humor. Como o Matheus falou, isso é um sintoma de uma sociedade marcada historicamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A humanidade é marcada por perseguição a diversos grupos na sociedade, né? E o humor também vem acompanhando a história da humanidade desde sempre, juntamente com esses estigmas, essas estereotipações. Acho que a forma da gente evoluir nesse sentido seria o que o Matheus falou, a gente abarcar a problematização por meio da organização da sociedade civil e também a elaboração de políticas públicas para aumentar a representatividade de setores que são pouco representados, mas que compõem grande parcela da sociedade brasileira, como as mulheres, como os negros, como cristãos também, até mesmo outros grupos aqui, islâmicos. Qualquer tipo de política pública que venha nesse sentido e que resulte ali em bons resultados nesse sentido, eu acho que seria extremamente válido e a gente deveria focar mais nisso do que em censuras do conteúdo que pode ser expresso, quem pode ou não ser sem alvo. Sem ter um órgão censor para humor. Exatamente. Exato. Eu lembrei aqui daquele jornal Charlie Hebdo, que é bem polêmico, que faz uso de charges, né? Bem, assim, usa bastante do humor negro. Do humor, assim, negro, né? Naquele caso, eu acho que, assim, o governo da França, assim, o Estado, né, da França, ele é bem liberal com essa questão de liberdade de expressão. Ou seja, só em último caso que eles iriam censurar aquele jornal. Entretanto, não seria, talvez, da sociedade francesa, assim, talvez um dever da sociedade francesa repudiar aqueles... Não, assim, censurar, mas eu falo, tipo assim, parar, pensar e analisar. Será que a forma que está sendo retratado esse grupo aqui, que já não é bem tratado no nosso país e ainda sofre com a discriminação, sem ter seus direitos reconhecidos totalmente na jurisprudência, né? Será que realmente a nossa sociedade, que já não trata bem esse grupo social, é necessário mesmo fazer esse tipo de retratação? Eu acho que a gente não pode partir do sentido necessário. Nada na nossa vida é necessário. Eu tenho essa visão. Nada na nossa vida... O que a gente precisa é comer, respirar e tomar água. É a verdade. Eu acho assim... O que a gente precisa olhar é se nós realmente temos uma democratização disso. O que eu não gosto é tipo o Zorra Total, que pega só aquele personagem estereotipado negro, normalmente, aí você vê o branco é todo bonitão, chave, as meninas ficam correndo atrás, aí eles ficam usando o caipira, mas não usam o cara da cidade. Isso tudo bem. Agora, eu vejo que tem muitos motores da comédia que zoam a tudo e a todos, e isso eu sou muito a favor. Se você pegar a série South Park, por exemplo, é muito pesada, muito. Mas assim, ela brinca com todo mundo.
ela não tem Um pudor. alvo específico. Ela não né? tem um alvo específico. Então, se a comédia move-se sem alvo específico, eu não vou analisar se ela é necessária. Porque nada em si é necessário na nossa sociedade. Mas acho que no caso aí do Charlie Hebdo, aquela charge que eu estava relatando, era uma charge satírica sobre Maomé, aquilo ali, para mim, o que deveria ser repudiado é a reação extremamente violenta das pessoas que chegaram a invadir o jornal e matar as pessoas. Aquilo ali é o tipo de gente que não sabe lidar com esse tipo de humor. Ou seja, para mim, numa sociedade que se deseja livre e democrática, a gente também tem que desejar que as pessoas com quem a gente não concorda expressem suas críticas por meio de charges, por meio de estereótipos, por mais que isso possa ser ofendido para determinados grupos. O modo civilizado da gente reparar esses danos seria pela organização espontânea dos próprios grupos ou da sociedade civil como um todo, para repudiar esse tipo de humor, ou fazer um humor em cima daquilo que foi relatado pelos jornalistas, no caso da charge do Charlie Hebdo. Então, acho que a charge em si, para mim, era para gerar polêmica, repercussão. Eu acho que isso tem que existir numa sociedade que se deseja livre e democrática. No caso de nada ser necessário, eu não concordo não, porque existem coisas que são necessárias para o pleno funcionamento da sociedade. A gente respeitar os direitos individuais de cada um, enfim. Sobre o que o Matheus falou, eu acho que você falou praticamente o que eu falei, que a sociedade poderia se organizar de alguma forma para repudiar. Mas eu não acho que é uma necessidade da sociedade fazer isso. Se a gente colocar isso como uma necessidade, eu acho que não. Mas eu não falei que era uma necessidade. Eu falei que se era alguma coisa, se essa retratação seria realmente... Eu acho que eu usei o termo errado, né? Seria bem-vindo? Se ela seria... talvez bem-vindo, ou assim, não sei o termo certo, mas... Se essa representação, ela é realmente... eu vou usar bem-vindo mesmo. Para um grupo que já é retratado de uma forma pejorativa. Mas agora... Bem, depois desse longo vídeo, que eu não sei se vai... Eu duvido muito que você chegue até o final dele, mas você chegou, parabéns. E assim se encerra mais um episódio. Obrigado, curtam, comentem, discutam muito. Eu quero ver a causaria nos comentários. Gente xingando mesmo. Tchau. Obrigado, gente.